Olha só, isso aqui embaixo é uma absoluta atrocidade, o puro suco da jumentice. Irresponsabilidade absurda do Rafa Silva. 3 segundos, o cara dá 2 cotoveladas, erra uma, acerta a outra, é expulso. 3 segundos. Foi o tempo que o Rafa Silva levou para jogar o planejamento do Fernando Diniz no ralo. Essa atitude do Rafa Silva precisa ser motivo para uma severa punição. O clube não pode ser condescendente com esse tipo de atitude. Uma absoluta irresponsabilidade. Aí vem o início do segundo tempo, aí a palmolice volta, a displicência para marcar e para arrematar. 2-0 para os caras, 3-0 para os caras e mais um jogo sem vitória. Só que aí eu vou mandar 80% para a conta do Rafa Silva e 20% para a conta do restante do grupo, que segue sem saber o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro e levando um clima terrível de desconfiança para a decisão na Sul-Americana na quarta-feira. E a direção tá por aí? Então, Marcos, você precisa botar a cara também, pelo menos tentar explicar para o torcedor o que está acontecendo, porque tá tudo muito estranho, hein? Aparecer só na boa não, me ajuda aí. Dizer pro nosso torcedor que, primeiramente sobre o Rafa Silva, né? Enfim, é inadmissível o que aconteceu. Essa gestão, cabeçada pelo nosso presidente, o Pedro Lourenço, não aceita um tipo de situação como essa. Então o Rafa já foi comunicado ali de uma multa severa daquilo que a lei permite, né? Óbvio, mas foi severamente multado e depois a gente vai aguardar para ver os próximos passos aí com relação a isso. Mas isso já foi dito no vestiário que, acima de tudo, o Cruzeiro é um clube muito sério, é um clube que cumpre rigorosamente com tudo aquilo que é combinado, com tudo aquilo que tem que ser feito, e ele exige muito, acima de tudo, um profissionalismo impecável. Então a gente não concorda de maneira nenhuma com a atitude, e por isso o Rafael já foi severamente multado. Minha diretoria, a crise no Cruzeiro continua, o Cruzeiro não consegue os resultados, o Diniz ainda não venceu, a coisa não está boa, mas a coisa não está boa já há algum tempo, e isso tem uma relação muito clara com um acontecimento. Basta você olhar a cronologia das coisas e você vai ter a resposta absolutamente na sua cara. Um áudio foi vazado do presidente do Cruzeiro dizendo para o treinador, ou sobre o treinador, de que ele deveria usar os reforços que eles contrataram, que é algo absolutamente normal no futebol. É absolutamente normal e correto, justo, tá? Se eu sou presidente de um clube, eu contrato 10 jogadores caros, eu vou cobrar do meu treinador e falar, cara, eu contratei os caras aqui, você precisa botar os caras para jogar, né? Porque eu contratei esses caras para isso e tal, nós fizemos um investimento, nós somos uma empresa e como qualquer empresa, a partir do momento que eu compro um equipamento novo, eu não quero que você fique deixando de lado o equipamento, eu coloquei eles para ser testado. O Cruzeiro vinha fazendo um bom Campeonato Brasileiro, ele bate o Botafogo por 3-0, esse áudio vaza no mesmo período ali, no intervalo de 2 dias, esse áudio vaza, o Cruzeiro perde pro Fortaleza em casa, empata com o Galo e dali para frente perde pro Boca Juniors, empata com o Vitória, ganha do Boca Juniors nos pênaltis, e aí perde para o Internacional, empata com o Internacional, 2 jogos de retomada lá daquele período das enchentes, ganha do Goianiense, perde para o São Paulo, ganha do Libertad, perde do Cuiabá, empata com o Cuiabá, empata com o Libertad, empata com o Vasco, perde do Fluminense, empata com o Bahia, empata com o Lanús, ou seja, as vitórias desapareceram. Acreditar que isso é uma coincidência seria uma dose de pureza razoável. O que dá para se imaginar? Que o Cruzeiro estava se ajeitando e jogando um futebol muito aceitável com o time que ele tinha, começam a vir reforços e vem muitos reforços. Esses muitos reforços vão entrando no time à medida que eles podem entrar ou não. O que a gente tem de bastidor dessa história? Que obviamente gerou um desconforto no elenco. Você saber que tem uma ordem de cima para baixo e que não necessariamente talvez o jogador esteja perdendo a vaga por condição técnica. E isso na cabeça do jogador que perde a vaga, ele nunca perdeu porque ele tá pior, mesmo se ele estiver. Ele sempre perdeu por causa de alguma sacanagem ou de algum porém. Quando você tem um áudio para validar essa tua tese, você cria um ambiente não muito agradável. Eu não tenho nenhuma informação de que o ambiente no Cruzeiro seja ruim. A informação que eu tenho é que se perdeu um pouco a hierarquia. Que tem uma série de pessoas ali falando, cara, mesmo se ocorrer eu não vou jogar, ou quem estava jogando eu estava bem e eu perdi a posição, ou quem foi contratado falou, mas eu tenho que jogar, porque o próprio presidente já disse isso, deu uma desautorizada no treinador, que acaba prejudicando o treinador perante os comandados dele, e tudo isso que eu estou falando é natural, é do futebol, mas isso não poderia ter ido a público.
Isso acontecer dentro do futebol é dia a dia, é normal. Todo presidente faz isso, todo dirigente faz isso, todo treinador ouve isso. Mas publicamente, ou seja, esse áudio ter vazado gerou um desconforto do cacete. E pode ser, e provavelmente não é por acaso, que o Cruzeiro não consegue jogar e ganhar os seus jogos com naturalidade desde então. Chega o Diniz é um treinador de longo prazo, de médio e longo prazo. Sendo assim, é um pouco de pureza acreditar que o Diniz ia chegar a implementar o estilo de jogo dele num elenco que tem problemas, num time que começou a perder de repente e que não conseguiu mais se adaptar. Perder não, empatar, né? O Cruzeiro deixou de ganhar jogos, ele empata muito. Mas é um time que não rende mais o que rendia e que o Diniz vai implementar o sistema de jogo dele em semanas, de acordo com tudo isso, em meio a decisões e disputa de vaga de Libertadores e tal. Cara, qualquer tipo de discussão ou boato, como esses que a gente tá lendo na mídia, de uma possível demissão do Fernando Diniz, é uma puta de uma sacanagem. Porque você sabe que você contratou um treinador de projeto de médio e longo prazo. Se você pegar esse cara e você tirar o cara em 10, 15 jogos, porque a coisa não tá rolando, ou tá rolando igual estava com o anterior, significa talvez que não seja necessariamente a mão de um treinador um esquema tático. Significa que tem alguma coisa ali dentro que está dando problema e que talvez na troca de temporada o treinador e a diretoria, provavelmente o Matos e o Diniz, vão sentar, conversar e falar, ó, esse aqui precisam sair para que esse ambiente, para que as coisas voltem a fluir. E eu repito, não é que o ambiente entre os jogadores seja ruim, não é isso que eu sei, pode até ser, mas não é isso que eu sei. O que eu sei é que aquele áudio deu problema, aquele áudio deu merda. O Seabra não gostou, obviamente o treinador que está chegando também fica meio assim de falar, porra, todo mundo sabe agora que eu tenho um presidente me pedindo para escalar os jogadores e tal, que infelizmente é aquela dose de hipocrisia ou desconhecimento que eu sempre falo, que é o que fica entre o fato no futebol e aquilo que assusta a imprensa mediaticamente ou que ela quer levar para o torcedor como susto para gerar clique. Me lembro muito de um jogo Palmeiras e Corinthians onde pegaram um áudio, gravaram covardemente, né? Porque aquilo que não é para ir pro ar não é para ir pro ar, o que você fala em off é off, não é para você. Se é off não é para ir pro ar, porra, não é o que você diria nas câmeras, e nenhum ser humano do mundo diz nas câmeras a mesma coisa que diz de fora. Tudo que você diz de uma outra maneira, num outro tom, por uma questão de responsabilidade. O Filipão é pego num áudio, numa véspera de um Palmeiras e Corinthians, dizendo pros caras, se tiver que cuspir, tem que cuspir, dar cotovelada, eu não me lembro exatamente os termos, mas alguma coisa do tipo, tem que bater, tem que dar cotovelada, isso aqui é Palmeiras e Corinthians e tal, que é a preleção de todo treinador no clássico, sempre foi. Né? E aí a imprensa faz daqui, nossa, o Filipão está mandando bater e tal, faz aquele escândalo absolutamente de quem desconhece um ambiente de futebol, porque qualquer pessoa que conhecer não vai fazer esse escândalo porque está fazendo papel de idiota. E aí você gera esse tipo de coisa. Então nesse caso do presidente do Cruzeiro, tem, é claro, a novidade de você falar, mas será que isso aqui é certo ou errado? Mas é assim que funciona. Não adianta a gente querer ficar camuflando uma situação por uma ética, entre aspas, que ela não existe. O dono é o cara que paga, é o cara que toma as decisões. E o cara que toma as decisões fala com os subordinados dele. Ah, mas o treinador tem que ter absoluto. Não, não tem, irmão, desculpa. Pode ser até que na tese tenha. Mas na prática, quem pegou e gastou 200, 300 milhões, vai chegar pro responsável da empresa dele, e agora é uma empresa, e vai falar, querido, eu quero o resultado, e eu quero que você teste e coloque isso que eu coloquei. Eu comprei essas 3 máquinas, e eu quero que você coloque para funcionar. Não, mas é porque tá funcionando bem. Não, eu comprei as 3 máquinas para melhorar. Você vai testar as máquinas para ver se melhora. Caso contrário, eu vou ficar puto, eu vou demitir você. É assim que a banda toca. E no futebol nunca foi diferente. Especialmente quando você tem dirigentes que ou entendem ou acham que entendem de futebol. Eu não sei qual é o caso do Pedrinho, se ele entende ou se ele acha. Realmente eu não conheço ele pessoalmente para dizer isso. Mas é o natural de um processo comum no futebol que existe desde que o mundo é mundo, vai existir sempre e está certo. Está certo. Como eu acho, por exemplo, que o presidente do São Paulo tem que chegar pro treinador, chamar ele de canto e falar, querido, vem cá. Eu não contratei o Lucas para você improvisar ele pro Luciano jogar de 10. Não foi o caso. Se quiser improvisar, você improvisa o Luciano. Ah, você está interferindo. Estou. É isso. Eu contratei para isso, ele é a minha maior joia, eu não quero que ele seja sacrificado. É uma interferência que você pode achar justa ou injusta, vai de cada um, mas ela acontece no futebol. Eu não acho injusta. Eu acho que você não pode impor decisões técnicas subjetivas, mas eu acho que você pode mostrar e deixar claro pro cara o seguinte, olha, eu comprei para você usar. Eu trouxe esse aqui tem que jogar. Porque quem costurou o acordo foi você. Você não sabe o que você prometeu para o empresário, para o jogador, etc. Então, tem algumas situações que o treinador tem que se adaptar. E aí, bom treinador é aquele que consegue se adaptar a todas essas situações, entregar o resultado de modo que até 2 ou 3 que ele não cumpra, o presidente vai chegar e falar, pô, mas ele fala, olha só,
por causa disso, e por isso que está funcionando. Porque o treinador, ele é um subordinado do direção. E, portanto, essa relação é absolutamente normal, embora no futebol assuste. Hoje, discutir a demissão do Diniz é uma burrice e uma falta de planejamento terrível. Você contratou um treinador de médio e longo prazo. Se você usar o curto prazo para pensar em demiti-lo, cara, aí eu vou começar a acreditar que aquele áudio lá tem um fundo de despreparo. O Cruzeiro não pode discutir hoje uma possível demissão do Fernando Diniz. A torcida do Cruzeiro está pedindo a saída de Rafa Silva após a expulsão durante a partida contra o Atlético Paranaense. Com o contrato chegando ao fim, o atacante foi expulso com apenas 17 segundos de jogo. Os torcedores foram às redes sociais mostrar sua insatisfação com o lance, dizendo que não há mais clima para sua permanência no clube. Com a falta cometida logo no início da partida, Rafa recebeu o cartão vermelho direto e não atuava desde junho devido a uma lesão na coxa direita. E aí, galera, o que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!